é gigantesca, né? E poder ter essa abertura, pô, com o Adriano da Molt, e com outras gestoras aí é muito legal para vocês verem como eles pensam, né? O que eles fazem para tomar as decisões, para gerir os recursos de vocês. Então, pô, obrigado, Adriano, pela disponibilidade aí. Boa tarde aí. E Legal, hoje, obrigado, é um prazer. show, show. E hoje, assim, o Adriano vai apresentar um pouquinho sobre a Molt, vai falar um pouco sobre a gestora, né? Depois ele vai falar um pouco sobre o cenário de mercado, o que eles estão enxergando lá na Molt, um cenário que está muito difícil de ler, né? Acabou de sair a eleição nos Estados Unidos, a gente ainda tem os resquícios do Covid, novos lockdowns na Europa e possivelmente nos Estados Unidos, né? E como que eles estão se posicionando, o que eles esperam aí para 2021, o que eles estão vendo desse cenário. Tá? Então, a apresentação vai ser assim. Você quer compartilhar a sua tela, Adriano? Você vai Não, eu compartilhar ou você vai... vou no Gogó aqui. Ah, vai no Google? Então vou parar de compartilhar a minha e a gente vai trocando ideia. Legal, bacana. Boa tarde, obrigado de novo aí, Gabriel, todo mundo da Dom Investimentos e a todos que estão acompanhando aí o bate-papo. Falando da Molt, né? A gente é uma casa de renda variável, a equipe aqui está junto há 5 anos, sendo que os dois gestores aí se conhecem da vida toda, enfim, há mais de 20 anos. A gente aqui só faz gestão de ações, então o nosso dia a dia aqui é discutir, enfim, fundamento das companhias, entender o que está no preço, o que não está, ver se tem... Deixa eu botar a câmera aqui um pouquinho mais para baixo. Ver se tem oportunidades, enfim, tanto de compra quanto de venda, né? A gente tem 3 estratégias aqui que a gente faz. Uma é o FIA, que é a estratégia mais antiga, é a maior, que tem aí cerca de 5,7 bi. E aí é uma carteira comprada, onde a gente vai fazendo o stock picking, né? Ou seja, a seleção de ações. E a ideia nossa é sempre buscar aí boas histórias de assimetria, né? A outra estratégia, né, seguindo a cronologia, é um fundo long and short, chama Multi Capital Equity Hedge, um fundo até que esse ano cresceu bastante, está cerca de 750 milhões. Aí já é um valor relativo, ou seja, a gente está sempre buscando ganhar na diferença de preço entre duas ações. A maior parte são empresas do mesmo setor, então eu vou comprar, só um exemplo aqui ilustrativo, eu posso comprar Bradesco, vender Itaú, eu posso comprar Magazine Luiza, vender B2W e por aí vai. E aí, na verdade, a direção do mercado ela não tem uma relevância tão grande nessa estratégia. A gente vai buscar CDI mais 5 ao ano, com uma vol aí próxima de 5% anualizada. Por fim... Tentar te cortar e explicar um pouquinho do Equity Hedge para a galera, que tem um pessoal mais iniciante. Esse fundo, ele aposta em algumas ações contra outras ações. Então, teoricamente, eles tentam performar em qualquer cenário. Então, a bolsa pode subir e cair. A ideia dessa estratégia é performar em qualquer cenário, sempre com ações, né? Você está em ações, mas você está no valor relativo, né? Exatamente. Então, é um fundo mais conservador aí que, pô, também está apresentando uma boa performance aí nos últimos meses e nesse ano. Exatamente. E por fim, a estratégia que a gente lançou ano passado, que é o Multi Capital Long Bias, aí é uma estratégia bastante flexível. Então, ela tem componentes lá de direcionais, que a gente chama, né? Então, é uma carteira comprada muito parecida com a do FIA, um pedaço, o outro pedaço a gente faz através do índice futuro, e aí a gente oscila mais, né, conforme a gente entende aí tanto o ciclo quanto a simetria do mercado no momento. Tem uma outra composição que a gente faz o long and short também, que é esse valor relativo, onde você compra uma ação e vende outra e quer ganhar nesse diferencial. A gente pode ficar vendido em algumas ações que a gente entende que estão sobrevalorizadas, e a gente tem uma componente que hoje em dia está pequeno,
e a tendência aí aumentando conforme a gente for vendo oportunidade, que é você alocar em ações lá fora, né? Então, hoje em dia a gente tem um pedacinho pequeno comprado aí em Google, Amazon, Walmart, coisas do gênero. Então, você pode tanto ter mais exposição aqui no Brasil ou lá fora, direcionar o comprado, valor relativo ou uma posição vendida. E aí, se você for ver uma escadinha assim de volatilidade esperada, né? ou mesmo de beta, né? Ou seja, vamos lá, grau de dependência para a oscilação do Ibovespa, seria primeiro o Multi-Capital Equity Hedge, onde ele é menos dependente da direção de mercado e espera-se uma volatilidade menor. No meio do caminho, a gente tem o Long Bias e, por fim, a gente tem o FIA, e aí conforme o perfil e necessidade do cliente, né? Nós somos aqui 20 pessoas, um total sob gestão hoje em dia aí de mais ou menos 6,5 bi. Pô, não, legal. Pô, é uma das maiores assets, não? Independentes, bem grande, 6,5 bi independentes. Legal. Você falou que você faz um stock picking assim, sem viés, né? O que seria isso? Assim? O que seria, se puder explicar um pouquinho melhor para o pessoal? Tem um termo que a gente gosta de usar, que a gente fala que a gente é agnóstico, né? Então, o que é isso, né? A gente cobre cerca de 120 companhias, entre empresas brasileiras listadas aqui na Bovespa, empresas brasileiras listadas na Bolsa Americana, né? Principalmente na Nasdaq, e algumas empresas internacionais. E no nosso processo aqui, na nossa filosofia, a gente não faz filtro quando a gente está considerando a amostra de análise. Às vezes é comum em algumas gestoras você ir fazendo ali um screening, né, uma espécie de filtro, onde você parte, sei lá, de 100 companhias, chega depois ali numas 40, 50, para você selecionar ali de 15 a 20, e aí você monta o teu portfólio e carrega, né? A gente aqui não, a gente considera que tudo é possível de investir. A gente não para a gente aqui não é se for commodity eu não olho, se for estatal eu não olho, empresas eventualmente podem aos olhos do mercado não serem aquelas queridinhas do momento, né? A gente olha que tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Exatamente. E muitas vezes a oportunidade está justamente aonde o mercado não está olhando, ou aonde cria-se uma narrativa eventualmente ruim para aquela companhia ou para aquele setor, que quando a gente vai estudando a fundo ali, a gente entende que o preço não está condizente com o que a gente entende que é o valor justo. E aí, geralmente, é onde são as grandes oportunidades, né? Então, é muito comum aqui nas nossas carteiras a gente ter posições meio fora do senso comum, né? Então, a gente ficou fora de bancos muito tempo, e aí a gente carrega bancos desde o final do ano passado. E hoje em dia uma boa parte do mercado não gosta. A gente começou a comprar a Oi no começo do ano passado, que a gente já, enfim, já acompanhava há muito tempo toda a história, o management que estava entrando na época, a gente achava, enfim, o business plan muito bem feito, uma capacidade de execução que a gente achava que com a liderança lá do Abreu, que é o CEO desde então, você tinha ali uma chance grande ali de ter êxito, né? E aí, enfim, obviamente a gente vai comprando menor, né? Tamanho da posição para a gente é um negócio super importante. A gente fala que tão ou mais importante que você estar certo ou errado no case é você acertar o tamanho, porque muitas vezes você tem uma volatilidade grande de curto prazo, que eventualmente é um movimento técnico do mercado, não é uma mudança necessariamente de fundamento. Você pega o final de outubro, começo de novembro, já é uma amostra, né? A bolsa ali, vários ativos derreteram na última semana por causa do anúncio lá do lockdown parcial na Europa,
E em novembro o mercado resolveu subir porque achou que a eleição do Biden era boa, etc. e tal. E se você tem um tamanho errado da posição, eventualmente você não aguenta essa flutuação. Então, além de ter uma análise fundamentalista, com as contas na ponta do lápis e muita discussão, a gente discute muito também qual que é o tamanho da posição. E o tamanho, ele ao longo do tempo dos ativos aqui dentro das carteiras da Molt, eles oscilam bastante também. Às vezes eu tenho um ativo que eu tenho 3%, por exemplo, a Oi no ano passado inteiro. Esse ano a gente achou que muita coisa tinha andado, a gente ficou mais confortável em carregar uma posição de 6%, 7%. Né? E aí, conforme a nossa percepção de assimetria vai aumentando ou diminuindo, né, do ativo em si ou do ativo em termos relativos, né, comparado a outras oportunidades, a gente vai oscilando o tamanho da posição. Pô, legal. Vocês geralmente ficam com quantas posições em carteira? O FIA, ele, com esse mercado, com essa característica de liquidez atual, espera-se ter algo aí entre 20 e 30 ativos, mas não é uma regra assim que a gente não pode ter menos de 20 ou mais de 30. Então, no auge ali da pandemia, né, quando a Bolsa foi ali para 65 mil pontos mais ou menos, a gente chegou a ter 40 ativos. Que a gente viu tanta oportunidade na época que a gente preferiu espalhar a carteira e até brincava que você tinha que ter um catálogo ali para conseguir identificar os ativos. E aí depois, à medida que muita coisa foi andando, a gente foi de novo afunilando e voltamos aí a ter os 30 ativos. O long and short, né, que é o equity hedge, aí é uma carteira muito mais diversificada. Eu estou falando lá de 50 pares, posições bem menores. E o long bias, ele é um híbrido aí que você conjuga as duas coisas. Né? Mas para a gente, diversificação é super importante, que além dessa questão de você conseguir aguentar essa volatilidade do mercado, tem sempre a possibilidade de você estar errado, né? E aí então. o que a gente busca aqui é que um erro não estrague todo um histórico que você levou para construir ou não demore também uma eternidade para você conseguir recuperar. E vocês têm limite máximo de posição, de tamanho de posição, tipo, sei lá, 15%, 20%, vocês não vão... Tem uma única ação no FIA, né? Isso mais no FIA. Uhum. Tem algum limite? Ou... Tem. A gente tem um limite formal máximo de 15% de alocação. Passivamente, ele pode ir até 20%. Quando a gente está discutindo aqui uma posição, a gente, além de ver se a companhia é crível ou não para os portfólios, a gente define o que a gente chama de nível de convicção. Então, o nível 1 vai até 5%, nível 2 vai até 10% e nível 3 vai até 15%, que é o máximo. Normalmente, né, se for pegar a história do FIA, a gente costuma ir até 10%. Acima de 10%, assim, são pouquíssimos ativos. Hoje em dia, a gente tem 2 ativos que tem mais de 10%, que tem 12% cada um. E aí, mesmo quando a gente define um limite nível 3, vamos supor, que pode ir até 15%, a gente nunca coloca lá 10% de uma vez, ou 12%, ou o que for. A gente gosta tanto de entrar quanto de sair da posição de maneira gradual. Então, a gente compra um pouquinho, aí vai comprando, vai vendo a dinâmica da negociação do ativo. Eventualmente, o mercado dá mais oportunidade, aí você acelera a compra, aí às vezes você reduz. Então, a gente costuma fazer tudo com bastante parcimônia. Não, legal. Legal, só dar um pausa. Pessoal que está no chat, tem 50 pessoas aí. Obrigado pela presença. Se alguém tiver dúvida, pode ir mandando aqui, eu vou lendo. Depois eu posso perguntar aqui para o Adriano. Eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá. Você falou que no Equity Hedge e no Long Biased, vocês fazem um market timing para ver quando você pisa mais, aloca mais em percentual do fundo
em bolsa e quando vocês dão Uhum. uma segurada. Uhum. Agora, com esse cenário macroeconômico, agora de uma blue wave, né, Uhum. democrata lá nos Estados Unidos, mas com uma pandemia que não termina, termina e não termina, né, com anúncio de vacina, novos lockdowns, Uhum. sei, talvez de uma escala de 0 a 10, ou se quiser usar uma métrica de vocês, Uhum. quão otimistas ou pessimistas vocês estão? Tá. Respondendo de trás para frente, a gente está otimista. E aí, agora só um detalhe: o Equity Hedge a gente não faz esse market time. O Equity Hedge até ele não tem direcional. A gente só faz valor relativo e aí a gente vai ter mais posição, né, mais pares ou menos em função das oportunidades que a gente encontra. Onde a gente acelera e freia, né, vamos chamar assim, é no long bias. Aí, basicamente, né, o ponto neutro dele é uma posição net comprada em 50%. E quando eu estou mais construtivo, eu fico de 50 a 90. Quando eu tiver menos construtivo, ainda não aconteceu esse cenário, eu vou estar ali entre 20 e 50 net long, né? E aí, para oscilar entre 50 e 90, a gente vai ver, entendendo um pouco dinâmica de preço, assimetria de mercado. Hoje em dia, a gente está em 80% net long. E por que a gente está construtivo? Tá? Então, vamos construir aí o raciocínio. Quando a gente olha lá para fora, a gente vê aí um ambiente de juro baixo, a perder de vista, né? Com o Fed aí claramente falando agora abertamente, né? Colocou na ata que ele quer primeiro ver a inflação para depois começar a subir juros e colocando outras variáveis agora também na conta, né? Como chegou a falar até em distribuição de renda, emprego e N outras variáveis. Então, assim, você deve ter um juro baixo aí por um prazo bem razoável. Ele fala lá, se não me engano, nos próximos 2 anos. Você tem, por um outro lado, aí essa segunda onda, que a gente entende que você pode ter aí alguns ruídos, como a gente teve, e o mercado chegou a reagir de maneira forte na última semana de outubro, mas você tem aí o contraponto de, enfim, cada dia que passa é um dia a menos para estar mais próximo da vacina. E tanto é que essa semana aí a Pfizer divulgou lá o resultado lá de 90% a 92% lá de eficácia e o mercado bombou. E quando você olha o mundo de equity, que foi aí uma coisa que a gente comentou muito ali no auge da pandemia, você não pode perpetuar uma condição de um momento. Quando você está analisando o preço de uma companhia, os próximos 6 meses eles não podem ser determinantes para um horizonte de 5 anos que você está olhando. Então, no auge lá da pandemia, o que o preço dos ativos nos falavam é que, basicamente, você teria ali uma pandemia ad eterno, que o mundo ia ficar fechado para sempre, que os shoppings iam acabar, que as companhias aéreas não iam mais existir, o comércio físico também não existiria, ninguém venderia mais roupa e tudo mais. Que é comum em momentos de estresse e geralmente nessas horas dá muita oportunidade se você tiver com a conta bem feita e bem fundamentada. E isso, né? Aí voltando para agora, a gente entende que a vacina ela contrapõe uma possibilidade de pesar aí essa questão da segunda onda, que pode acontecer. A gente aqui não é longe de ser algum especialista, a gente acompanha, igual vocês aí acompanham também, mas a gente acha que essa parte aí do coronavírus, com o tempo, ela deve ficar um pouco mais em segundo plano, né? E aí, quando a gente vem aqui para Brasil, é um cenário parecido. Então, você tem uma recuperação da atividade bastante forte, obviamente aí bombada pelo coronavírus, mas independente disso, aí você olhando até os resultados do terceiro trimestre, você vê uma dinâmica aí muito boa, né, em vários setores. Então, você vê aí siderurgia,
Muitos setores reportaram acima do consenso, Muito. né? Então, Muito. siderurgia, aço longo e aço curto, que seria construção em automóvel, por exemplo. Você pega o próprio setor de construção civil, você pega setor de e-commerce, não é novidade, porque todo mundo já esperava, mas você pega, por exemplo, o shopping, o resultado ainda tem um impacto grande do coronavírus, você vê os dados na ponta, ou seja, lojas em outubro, você vê claramente ali uma retomada, aluguel de carros, enfim, Locadoras também aí reportaram muito você bem, olha a logística, dinâmica, frigoríficos. você olha a dinâmica global, né? Por exemplo, frigorífico, minério, enfim, o próprio petróleo agora com a sinalização aí da vacina, voltando aí próximo de $45. Então a gente vê a economia brasileira aqui num ritmo de recuperação bastante forte, que a gente acha que deve permanecer, por mais que você possa ter um arrefecimento aí com a questão do Corona Voucher. A gente vê um ambiente muito bom, onde a gente entende que muito provavelmente a gente vai continuar com um juro baixo. Só que você tem aí um bode na sala gigantesco, que é a questão fiscal. Que, enfim, acho que não é novidade para ninguém, que eu vou falar aqui, mas que se a gente for para um caminho aí de rompimento de teto ou coisas heterodoxas, enfim, o juro desancora, a inflação vai embora, e a economia fica completamente disfuncional. Por que no nosso cenário base a gente entende que o teto vai ser minimamente respeitado e que a gente vai continuar nesse movimento aí de uma economia funcional que a gente vem assistindo aí na virada de 15 para 16? Porque quando a gente olha na esfera lá de Brasília, a gente não consegue ver, otimizando para ninguém, você partir para um cenário de cauda, onde você vai ter aí uma inflação galopante, uma perda de renda automaticamente, enfim, toda aquela situação que a gente já viu no passado. Porque você olha na ótica do executivo, Ele está otimista. Não faz sentido para o presidente querer chegar numa situação dessa lá em 2022, porque ele chega morto, que a economia destrói ele. Então, por mais que ele queira bancar o prolongamento aí do Corona Voucher, ou fazer um programa aí do Renda Cidadã, Renda Brasil, o nome que for, e não respeitar o teto dos gastos, a popularidade dele vai embora, porque a economia corrói toda a imagem dele. A gente viu isso no governo Dilma. Se você for ver lá o Poder Legislativo, né, o Congresso, mesma coisa, a gente não consegue ver o porquê de quererem ir para um cenário também tão de cauda, a não ser para a oposição, mas a gente entende que a oposição ela está bastante fraca, né? Então, assim, quando a gente vê essa estrutura de incentivo, a gente entende que vai se respeitar o teto dos gastos, a gente entende que talvez não tenha nenhuma reforma muito mirabolante, longe de ser o que foi anunciado lá atrás, mas a gente acha que vai ser minimamente suficiente para a gente seguir esse movimento de recuperação da economia, continuidade da entrada do capital privado. O juro baixo, a gente acha que a gente ainda não sentiu todo o potencial dele, como, por exemplo, você pega financiamento imobiliário, está explodindo, né, em função da curva longa de juros, ela está em níveis aí civilizados, e aí vai ter um efeito dominó que a gente acha que é muito positivo. Agora, o juro vai estar em quanto no ano que vem, o dólar, isso a gente realmente não sabe, a gente aqui não é uma casa macro, mas a nossa leitura a gente vai ter condições suficientes para você seguir tendo um capital indo para risco, né? Seja para ações, seja para o setor imobiliário alternativo. E nesse contexto tem muita oportunidade.
É por isso que a gente está otimista, por isso que a gente está com um nível de alocação em bolsa, no caso do long bias, alta, porque a gente entende que o cenário global é favorável e o cenário local, a gente acha, né? É óbvio que a gente está colocando aqui como cenário base você respeitar aí o teto, a gente entende que é favorável. Agora, e se não respeitar? Se não respeitar, aí é um contra-outdel na carteira. É, Não tem muito o que fazer. para todo mundo, né? Para Para todo todo mundo. mundo. E Mas aí assim, o que a acho que gente fala é que a gente busca sempre, como hedge, ter ativos baratos, né? Além de diversificar, eventualmente ter ativos menos dependentes da economia local, né? Por exemplo, commodities, ter uma Suzano, enfim, próprio frigorífico e outros ativos, mas sempre ter ativos baratos onde a gente entende que reduz o downside, né? não. Pô, tomara que, que não aconteça nada ruim lá no fiscal, mas eu concordo com vocês, acho que Bolsonaro lá e o próprio Congresso, o Maia, eles devem estar pensando em reeleição, na próxima eleição, e não querem fazer nenhuma besteira para Exatamente. não Isso não quer perderem dizer isso, que né? não vai ter volatilidade, né, nesse cenário, né? Vai ter muita. A gente vai se animar e frustrar muito rapidamente com os sinais de Brasília, como sempre, né? Então vem lá o Paulo Guedes, alguém anuncia que, puta, ou o Maia fala que tem uma reforma já na boca do gol para votar na semana que vem, aí o mercado anima. Aí depois vem alguém e fala, não é nada disso, não sei o quê, e está muito complicado, está sem base. Aí o mercado vai e se frustra. Provavelmente a gente vai ter um ambiente desse, como sempre acontece, né? E o mercado sempre se anima muito, sempre se frustra muito. Então, Sempre isso os excessos, provavelmente né? vai acontecer. Exatamente. Porra, legal, pô, já deu. Apesar de não ser uma casa macro, acho que deu para entender a visão de vocês, né? O cenário base e tudo mais. Eu queria entrar um pouquinho em micro, se pô, me permitir. Pô, eu tenho muita gente aqui do escritório, pô, gosta de renda variável, gosta de ações. Queria que você pudesse comentar, assim, as maiores convicções, assim, da Molt para pode ser setores ou empresas Uhum. mesmo Uhum. para 2021 aí e ver o que vocês acham. Tá, legal, vamos lá. Como é que a gente vê hoje em dia, tá? Então, vamos separar aí a bolsa em dois blocos, né? Tem um bloco aí que são empresas aí tidas como crescimento, então você precifica a companhia com uma premissa de que ela vai continuar apresentando números fortes de crescimento, né? E aí a gente pode colocar aqui nesse grupo, só para dar alguns exemplos, mas Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, então assim o e-commerce como um todo, e tem um outro bloco que você pode chamar aí de empresas de valor, né? Então são empresas que você não tem essa premissa de um crescimento tão forte, mas são empresas que, enfim, elas têm drivers e vetores ali que indicam que elas estão subavaliadas, embora elas não tenham essa percepção de crescimento que o primeiro grupo tem. O grupo crescimento assim se recuperou de maneira muito forte no pós-pandemia, e esse é um movimento que não foi só aqui no Brasil, foi globalmente, né? A gente viu aí as techs bombando, e aqui no Brasil a gente seguiu na esteira e tinha um porquê, né? Porque, enfim, todo mundo em casa, um estímulo ali de patrocínio do governo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e todo mundo consumindo via site, né? Então, natural aí que esse grupo andasse na frente. Hoje em dia, a gente entende, né? Assim,
obviamente generalizando, né? Mas aí depois você tem que entrar no caso a caso, mas a gente entende que esse grupo do crescimento ele já está bem precificado. A gente entende que para ele continuar andando, você tem que ter premissas muito agressivas, que a gente aqui não fica muito confortável em depender delas para conseguir oferir retorno. Ou você tem que ter premissas agressivas de crescimento ou que eventualmente vai entrar num segmento novo e vai conseguir disruptar alguma coisa, que vai roubar market share e tudo mais, que pode acontecer, mas a gente aqui, até por característica nossa e filosofia, a gente não gosta de entrar nessa seara. E aí tem um outro grupo, que é onde a gente está mais posicionado hoje em dia, que é o que o mercado aí chama de valor, né? Então, são empresas aí, uma boa parte sofreram muito, uma parte em função da pandemia e aí o mercado, de novo, né, ele perpetua uma condição presente. Então, você teve aí o setor de shopping muito amassado, o setor aéreos, turismo, muita coisa relacionada a serviço. E nesse grupo também a gente pode inserir aí o setor de bancos, né? Uhum. E aí a gente vê nesse grupo hoje em dia uma simetria muito interessante, né? Então, começando aí por onde a gente tem maior alocação, o setor de bancos ele ficou muito para trás. Você tem uma tese aí, uma narrativa no mercado que não é de agora, já vem aí desde pelo menos o começo do ano passado, com relação à concorrência, né, das fintechs, enfim, e outros players que foram entrando no mercado, foram roubando Tomando market. ataque de todos os lados, né? Os bancos, em crédito, Ataque de todo investimento, as maquininhas, maquininhas. enfim, agora está começando empréstimo e por aí vai. E a gente até concorda com essa tese, só que o que a gente entende é que os bancos estão começando a responder. Então, você começa a ver aí os bancos agora aumentando aí o ímpeto no corte de gastos e aumento de eficiência. Então, você vê aí fechamento de agências, corte de pessoas. Você vê aí cada vez mais eles inseridos nesse mundo aí de tecnologia. Os bancos começam agora a abrir as plataformas de investimento, né? Então, você começa a ter aí uma possibilidade aí de gestores também. Então, a gente está vendo aí os bancos atacando e por fim, aonde a gente vê valor é que nesse cenário que eu comentei, que a economia ela vai voltando, você depende de crédito. E quem dá crédito em larga escala são os grandes bancos. E isso a gente não vê mudando no curto e médio prazo. Por quê? Porque você precisa de balanço, você precisa de know-how para emprestar e você precisa de know-how para cobrar. E isso leva muito tempo. Então, para você conseguir acompanhar esse crescimento da economia, aí você pega os bancos aí com 500, 600 bi de carteira de crédito, a gente não vê como isso mudar no médio prazo. E aí a potencial perda de receita de serviço que você tem, você consegue suprir com a receita da carteira de crédito. E aí os bancos eles vão ficando aqui no Brasil com uma cara mais dos bancos de economias desenvolvidas, né? Onde você é um emprestador de dinheiro. E aí tudo isso somado com preço, a gente acha que ficou bastante interessante. A gente carrega uma posição grande aí há 3 meses, né? Outro. Qual banco vocês têm? A Os gente tem três? todos hoje em dia. A gente tem o Itaú, que é a maior exposição. A gente tem Banco do Brasil. A gente tem Bradesco
e a gente tinha Santander e trocamos pelo BTG há mais ou menos um mês atrás. Legal. Que seria aí o único banco de crescimento, né? Fora dessa tese aí que eu comentei. Na parte do digital, né? Não, legal. Pô, e é preço, né? Banco. É Quem preço, que dá assim, lucro, né? Quem dá lucro aqui, né? Você vai começar a ver o lucro que os bancos dão a gente até acha que assim os bancos eles não vão voltar a tradear em múltiplos do passado, né? Então a gente acha que dificilmente a gente vai voltar a ver aí o Itaú, por exemplo, sendo negociado a 3 vezes patrimônio. Mas ele tá aí, ele chegou a estar 1,5 vezes. E isso aí a gente acha muito exagerado, entendeu? Então, no final das contas, a gente concorda com a tese do mercado, da concorrência, só que a gente acha que o preço foi muito exagerado. E é alguma coisa no meio do caminho entre o que estava antes entre o que o mercado, né, precificou há 2 meses atrás, 3, e o que já valeu no passado, lá há 1 ano e meio, 2 anos atrás. entre o que o mercado precificou há 2 semanas atrás, 2 né? Porque eles semanas, subiram tudo agora nessas exatamente. últimas 2 semanas. Estavam Exatamente. atrasados. Exatamente. E aí, assim, a gente gosta muito de Petrobras, é uma posição importante aí nas carteiras. A gente vê ela ganhando uma eficiência absurda, cada vez mais conseguindo produzir com custo de produção menor. Ela já consegue ser rentável aí com petróleo a $45. Vem conseguindo desalavancar de uma maneira muito rápida. E aí isso vai acelerando a transferência, né, de caixa do tomador da dívida para o equity holder, né, para o acionista. Né? A parte de crescimento, a gente gosta da Via Varejo, a gente acha que eles vêm fazendo um trabalho aí muito Tem bom com balanço hoje. relação... Tem balanço hoje, exatamente. A gente acha que eles vêm fazendo um trabalho muito legal enfim, do online, da integração, da omnicanalidade, termos de estrutura de capital, que já foi um problema, hoje em dia não é mais. E aí, quando você compara o preço dela com uma Magazine Luiza, ou mesmo a B2W, a gente acha que a simetria dela é bem interessante, embora como business assim a Magalu tá bem mais à frente, mas ela está cada vez mais reduzindo essa diferença. Pô, não, legal. Acho que tem mais umas dúvidas aqui, rapidinho, bate da galera que perguntou aqui no chat. Uhum. Que De Souza perguntou, após uma vacina, quais seriam as empresas beneficiadas mais rapidamente? A vacina já está precificada? Eu acho que assim, a vacina está parcialmente precificada, não está totalmente. Aonde eu acho que vai ser beneficiado são justamente aonde os setores que foram mais atingidos ali na pandemia. Né? Então, vai ser aéreas, turismo, enfim, Petróleo. Coisas relacionadas a serviço, petróleo, loja física. Né? Então, você pega aí, sei lá, uma Renner, né, que até andou bem aí já nesses últimos dias, uma Marisa. Eu estou só dando alguns exemplos aqui, mas sem dar call, tá? Eu acho que é por aí, né? Concessionária de rodovia, né? Que aí você está precificando aí um mundo voltando ao normal. E um debate que a gente tem aqui bastante, né, quando a gente fala de e-commerce, qual que vai ser esse novo normal, né? Porque às vezes quando a gente olha algumas casas de análise projetando a curva de crescimento do e-commerce, às vezes nos parece um pouco exagerado, assim. Será que vai continuar essa aceleração toda? Ou será que a gente vai ter uma redução, dado que
A gente vai querer, em alguma medida, voltar aí na loja física para comprar a nossa roupa, comprar o nosso tênis. Eu vou comprar menos bem e vou voltar a consumir serviço, como, por exemplo, ir a restaurante, e uma coisa será que não preenche a outra? Então, uma coisa que a gente gosta de fazer muito aqui na Multi é questionar um pouco os grandes consensos, né? Então, pô, o banco é tão ruim, pô, vamos entender, vamos ver o que tem no preço, o que pode acontecer para os bancos virarem o jogo. Então, sempre que o pêndulo vai muito para um lado, a gente tenta exercitar aqui o que pode fazer para o pêndulo voltar. E geralmente, quando você tem os grandes consensos aqui, a gente tenta debater para comparar o preço com alguma mudança de percepção. Pô, muito, muito bom. Pensar num long and short aí, né? Comprar varejo físico e entrar short em varejo eletrônico. Só que aí que é a dificuldade, né? Porque você tem que entender aí o fundamento, o que está no preço, e dois, você tem que entender a parte técnica de mercado, né? Um mercado que tem muito dinheiro abundante é um mercado que, em tese, ele continua pagando por growth, né? Você tem juro muito baixo, capital sobrando no mundo inteiro, todo mundo quer achar a Magazine Luiza, a Amazon, os Alibabas da vez, né? De, sei lá, cada 10, sei lá, um ou menos até vira, né? E aí que é a grande dificuldade, né? Pô, vou shortear um papel É difícil. que tem muito crescimento, se eu for shortear, pô, qual que é o tamanho? Porque contra fluxo é difícil, né? É um puta pain trade, né? Você ficar carregando ali uma posição perdedora, né? Assim, numa janela de médio prazo. Então, você tem que diversificar, calibrar o tamanho, ver o momento. Por exemplo, o que fez aí os bancos andarem, né? Olhando um pouco mais fluxo, muito provavelmente foi que os gringos entraram. Não foi flow de local, né? E aí, quando o gringo entra, ele compra o índice, ele quer comprar os bancos, enfim, aonde ele tem liquidez, ele vê que pô, o preço está muito amassado, isso aí acabou destravando um valor grande. Então, assim, tem um monte de detalhes, assim, que vai bem além de eu dar essa resposta aqui, de falar, eu acho que acabando a vacina vai andar isso, né? Se fosse simples assim, enfim, o que eu brinco aqui, se fosse fácil, a gente não cobrava 2,20, não tinha 20 pessoas aqui, toda hora tendo que trazer mais gente boa aqui para incorporar no time. Mudando de opinião toda hora, né? Mudando de opinião, né? A gente fala, pô, só burro não muda de ideia, né? Exato, exato. Bom, legal, tem mais uma pergunta do Rafael aqui, eu não sei se vocês cobrem esse setor, mas é de uma empresa específica, que é Show 3. Não olhamos. Não A olha, não liquidez olha. é muito baixa, assim, para o que a Mas é gente olha de, aqui. é de eventos, né? Então, enfim, deve ser Uhum. com uma vacina, deve ser um setor que deve voltar a ter faturamento, né? Que deve ter sido zero faturamento nesses tempos de Covid. Eu não sei como é que tá a dinâmica de preço dela, porque eu confesso que eu não olho. Não, beleza. E tem mais uma última pergunta aqui do Wilton. Que é mais. Enfim, vamos ver se você consegue responder, mas é mais. Pô, para uma pessoa física, né? Eu sei que vocês são gestora, pô, eles são uma gestora, um investimento mais de longo prazo, médio e longo prazo, aí, né, para investir em fundos de ações, mas numa situação onde uma pessoa física investe por conta própria, né, que tem um capital menor. Depois de uma semana turbulenta, como você considera que ela deveria se comportar? Assim, acho que é muito mais na visão de pensar que investimento em ações é algo de longo prazo, né? Se você está investindo, tem um motivo para você estar investir. Mas assim, eu posso dar uma resposta como assessor, né? Depois se você quiser complementar, Adriano, que é basicamente tenha uma parcela dos seus recursos nas ações, na renda variável, que você não vai precisar no curto prazo, porque pode acontecer sim momentos de muita volatilidade, né? E tenha também uma outra parcela com um pouco de liquidez, para caso você precise alocar mais dinheiro, né, na parte de renda variável, você tenha mais bala aí no gatilho
para poder fazer uma nova alocação, né? Se você está 100% comprado, por exemplo, essas oscilações machucam, né? Agora, se você tem um pedaço em caixa, né, ou em liquidez, um CDB de liquidez diária, você consegue fazer um novo aporte e reduzir seu preço médio numa empresa que você acompanha, que você gosta. Eu acho que é por aí só, enfim, não tenho muito que completar, é só falar que assim, se não está acostumado com risco, né, vai devagar, né, assim, se não sabe nadar, não vai para arrebentação, né, vai devagarzinho, pula a marolinha, acostuma, vai vendo a temperatura da água, o chacoalho do mar e aí depois vai aumentando gradativamente. Não, é isso aí. Bom, acho que acabaram as perguntas, Adriano. Pô, muito obrigado. Eu particularmente gostei muito da conversa novamente. Aí, valeu mesmo. Baita visão de mercado, deu para entender como vocês pensam, como vocês compõem o fundo, que não é muito concentrado, quais são os tipos de produtos. Pessoal, se ficar mais uma dúvida, é Mode Capital, a gente mandou em todos os e-mails. Aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar também para o seu assessor de investimento aqui da Dom. A gente explica sobre os produtos também. Se quiser deixar alguma mensagem final. É só, enfim, agradecer de novo o espaço. Para a gente é ótimo poder ter um bate-papo como esse, até mais informal e mais direto. Falar que a Multi aí tá com casa aberta para vocês aí da Dom, para todo mundo. Quem quiser saber mais informação, tem o site, tem as redes sociais. A gente tem lá, enfim, todo mês eu faço um bate-papo com a turma aqui. Então, para querer entender um pouco mais da nossa dinâmica, a forma de pensar, eu acho que também consegue dar um pouco de cor aí. E super obrigado aí de novo e a gente está à disposição. Boa, boa. Obrigadão, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Vou encerrar aqui a live. Obrigado novamente, Adriano. Bom final de dia aí Tá e joia. boa semana para vocês. Legal, obrigado aí, gente. Um Valeu, abraço. abração.